Fala, Fenômeno Azul, boa noite, vamos lá, sejam bem-vindos, canal do Nacional deles, Clube do Remo, né? Ontem, infelizmente, nós não gravamos vídeos por problemas particulares, porém eu sei que a saudade é grande, né? Principalmente aquele pessoal que não dá o braço a torcer. Sigam a gente no Instagram, bem aqui embaixo, @TND_CR33, lá as informações chegam também, né, de forma instantânea. O Clube do Remo, que ontem ficou na frente das telinhas, torcendo, secando adversários para tentar se classificar para a próxima fase. O Leão Azul, que pode sim se classificar com 3 vitórias, porém não é tão fácil. Vamos falar já desses números aí, segundo os matemáticos e segundo também o nosso prognóstico aqui que a gente vem dando já há tempo, né? O Clube do Remo vem fazendo a sua preparação para o jogo de domingo. É o jogo do ano, né, para o Remo. Na verdade, cada jogo que se passa, cada rodada, é o jogo do ano para o Remo que ainda busca a classificação. A gente falou lá atrás, quando o Remo estava na lanterna, que o Remo não iria cair, e me perguntava, Theo, de onde vem tanta esperança? Dos adversários do Remo que são fracos. Então tá aí, mostrou. É um Remo que, inclusive, independente dos adversários serem fracos na Série C, o Remo também é um dos mais que estão no nível dos fracos. O Remo jogou bem. O Remo jogou um bom futebol acima do nível até de Série C, com muita vontade, com muita implicação, e mereceu ganhar. Aquele gol do Diego Ivo teria que ter saído naquele momento, e graças a Deus saiu, né? O Remo não merecia nem sequer um empate naquela partida, e os deuses do futebol, com muita fé e fé, como a gente fala, abençoou o Clube do Remo para conseguir seus 20 pontos, Remo a um pontinho de escapar 100% matematicamente falando da Série D do ano que vem. O Remo não vai cair, tá? A minha opinião é que o Remo não vai conseguir se classificar. Como sempre eu falo, respeito quem pensa que o Remo vai se classificar, e eu quero muito estar errado ao final do mês de agosto e eu olhar para a tabela e o Remo está em 8º, está em 7º e conseguiu se classificar e o Tudo Nosso Nada deles errou. Mas o meu prognóstico desde lá do início é que o Remo deva ficar em 10º, 11º. Não cai, mas não sobe, é muito pouco para o torcedor azulino poder comemorar apenas uma permanência, né? Vamos começar falando dos treinamentos do Clube do Remo. O Remo, que infelizmente não vai ter o show no jogo de domingo, às 16 horas, lá em Manaus, né? E vai ser uma grande perda. A gente já imagina que o Curuá deve entrar, então não tem muito segredo, a não ser que tenha alguma questão de contusão. A gente espera também que não tenha contusão. Quanto mais vezes o time jogar junto com os mesmos jogadores, logicamente, é muito melhor. Então, deveremos ir a campo com Vinícius, Lucas Marques, Diego Ivo, né, que vem jogando muito bem com a camisa do Remo, calando os críticos, inclusive a mim, Diego Guerra e Evandro na lateral esquerda. Na cabeça de área deveremos ter o Paulinho Curuá como primeiro volante no lugar do Show, um pouquinho mais à frente o Claudinei, né? E aí tem ainda aquela dúvida, né? A volta do Rodriguinho atuando no meio campo, será que vai acontecer isso? Richard Franco vai permanecer, já que apesar de ser até um bom jogador a nível de Série C, é um jogador que não tem pulmão e deve voltar ao banco. Lá na frente, teremos Muriqui, que voltou a fazer gol, né, balançar as redes, encontrar a melhor amiga do atacante, que é o Barbante, né, e ele que vinha atuando no meio campo e não vinha dando certo, né, recuperou ali a autoestima. Na outra ponta, Jean Silva, né, que finalmente jogou uma partida boa com o Clube do Remo, estava devendo, né, Jean Silva? Jogou uma partida boa com o Clube do Remo. E na outra ponta ali, o Renanzinho, que se não é um grande jogador, conseguiu fazer mais do que os outros que tinham atuado ali daquele lado, né? Sendo incisivo, indo para cima, sem mesmo ter muita qualidade, mas conseguindo alguns escanteios, algumas jogadas para cima do zagueiro, não sendo um ponto omisso, né? Que não existe coisa pior do que tu ser um ponto, né? O cara que joga pelas beiradas do campo, esse é omisso, pega a bola e toca para trás, não tem condições. Então a gente fica na dúvida, Richard Franco ou Rodriguinho? Eu colocaria o Rodriguinho no meio campo, né? Colocaria o Claudinei para jogar como primeiro volante, o Richard Franco, o Claudinei como primeiro volante, o Richard Franco como segundo volante e o Rodriguinho mais como meio armador. Mas eu acho muito difícil isso acontecer, acredito que o Rodriguinho vai continuar e permanecer no banco, né? Como uma opção no segundo tempo. E o Cataladê vai jogar com 3 volantes, Curuá, Claudinei e o Richard Franco, com o Richard Franco saindo um pouco mais, pisando na área, até porque o Remo joga fora de casa. E isso dá um poder de marcação muito maior para o Remo, né? E quem sabe ali no lance fortuito, numa jogada individual, até mesmo do Jean ou do próprio Renanzinho, o Remo consiga um gol, né? Ou numa jogada de inteligência do Muriqui,
para abrir o placar, contra o Manaus, que será muito importante. Caso o Remo empate, adeus classificação, não existe possibilidade matemática nenhuma. Caso o Remo ganhe, classificação ainda on, faltando apenas o jogo com o CSA e na última rodada com o Altos do Piauí, que já vem rebaixado para cá, para Belém. Caso empate, né, o Remo se livra do rebaixamento de uma vez só, também tem essa questão, né? 100% matematicamente o Remo se garante na Série C 2024. Uma derrota encerra também a participação do Remo no possível octagonal deste ano e ainda deixa o Remo um pouco preocupado para conseguir apenas um pontinho para se livrar 100% matematicamente. Não existe outro segredo, este é o segredo, né? Eu acabei de falar, o empate, permanece o Remo, não classifica. Derrota, Remo não classifica e vai precisar de um ponto. Ganhou, livre do rebaixamento sem mais de 100% e ainda mantém as esperanças acesas para o octagonal que leva o quadrangular e quem sabe levar o Remo a uma Série B aí, porque a Série C realmente ela é fragilizada tecnicamente falando. Então essa é a matemática do Clube do Remo, a gente vai colocar agora na tela as chances, segundo o site Chance de Gol, né, que tem os matemáticos lá e tal, lógico, isso tudo numerologia, o que importa é dentro de campo e o Remo, né, poder sair vencedor, poder ainda manter essa esperança do torcedor azulino, não em teoria, mas sim em prática. Lembrando também que a gente cometeu uma gafe no pós-jogo de domingo, tá? E a gente vai corrigir aqui. O Remo não vai jogar no Mangueirão contra o Altos de Piauí. Até o porquê, tal. O Remo vai jogar no Bainão. Então, o jogo do Remo, despedida da Série C. Ou não, espero que não, que seja um jogo de o Remo ganhar a partida e conseguir se classificar no octagonal, que eu falo. Eu quero estar errado, eu não acredito, mas quero muito estar errado, porque todo mundo ganha com isso, o canal, o Remo, o torcedor, enfim, geral, a nação azulina ganha com isso. Mas o jogo, pelo menos, vamos dizer assim, a 19ª rodada será no Bainão, por causa do jogo da seleção, né? A seleção brasileira vai jogar em Belém do Pará, no Estádio Olímpico Mangueirão, no Edgar Proença, contra a Bolívia, né? Válido aí já pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Então é um jogo de suma importância, né? Atrações aí internacionais. E o Mangueirão vai dar ali uma fechada para alguns ajustes, né? Já que o Mangueirão já passou pela reforma, vai ser dado alguns ajustes aí para a seleção brasileira de Neymar e companhia vir a Belém do Pará e o Fenômeno Azul poder prestigiar também. Então o Remo jogará no Bainão, uma gafe que a gente cometeu no pós-jogo, o jogo seria no Mangueirão, não será, vai ser no Bainão. Vamos deixar aqui na tela a estatística segundo o site Chance de Gol para vocês poderem dar uma observada aí. Bom, segundo o site Chance de Gol, a probabilidade do Remo cair é de 1,5, né? Existe a possibilidade na Série B para a Série C, todo mundo lembra, não preciso lembrar vocês, mas acredito que o Remo está classificado para a Série C do ano que vem. A probabilidade do Remo se classificar para o octagonal é muito pouca, né? Baixíssima, é de apenas 10%, mas enquanto a vida é esperança, vou repetir, respeito quem pensa ao contrário, não acredita na classificação do Remo, eu acredito sim que o Remo vai permanecer para o ano que vem na Série C, mais uma vez. O Remo que tem 5 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 16 gols marcados, 16 gols sofridos. Essa possibilidade de 10% do Remo se classificar tange muito pelo saldo de gols. Se você pegar o Confiança, que tem 22 pontos, 2 a mais que o Remo, ele tem menos 4. O próprio Paysandu tem menos 7. Isso dá uma confiança também legal para que o clube do Remo, vencendo as 3 partidas, chegue ao octagonal sem precisar de nenhum resultado. Antigamente, os 30% eram tidos como uma matemática base para se classificar. O Remo levou sorte nas últimas 2 rodadas. Além de ter ganho essas duas últimas partidas, os adversários ajudaram muito o Remo. E essa probabilidade aí, né, de 29 pontos é de 95% de classificação. E de permanência aí 21 pontos, né? O Remo tem 20, então 21 pontos, o Remo permanece na Série C. Então acredito sim que se o Remo ganhar as 3 partidas, ele consegue se classificar independente dos adversários. Mas um empate ou uma derrota com 27 pontos, o Remo não tem chance nenhuma de se classificar para a próxima fase. Então, é vencer e vencer as 3 partidas, né? E fé, e que os adversários do Clube do Remo consigam, né, ajudar o time azulino, porque nas últimas 2 rodadas vem dando tudo certo para o Leão Azul paraense. Então, pessoal, nosso vídeo de hoje é esse. Agradeço a todos vocês. Deixa o like, te inscreve no canal. Estamos chegando aí aos 14 mil inscritos, né? Falta bem pouquinho. Acredito que até o final do mês a gente consegue fazer isso aí. Se Deus quiser chegar a 15, 16, caso o Clube do Remo consiga se classificar. Eu quero estar errado e quero que quem acredite esteja certo. Valeu, galera. O Instagram está aqui embaixo. Acompanhe a gente diariamente. A gente pede perdão por ontem não ter gravado o vídeo.
por problemas particulares. Mas hoje estamos aqui, amanhã tem mais vídeo para vocês também. Valeu, galera. Oi.